Nossas Bíblias em Número 32, 15. Engordando-se o meu amado, deu coisa, engrossou-se, médio, e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Esta é a tua palavra, eficaz, cortante, acabará a alma do Espírito, e nós rogamos que o teu Espírito a use para a glória do nome de Jesus. Nós estamos como dependentes, tanto no falar como no ouvir. Pedimos que o teu poder se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém. Essa versão usa a palavra o meu amado. Outras versões usam a palavra Jesurum, que na verdade é o particípio do verbo que dá a ideia de amor. O meu médio, gordura nas entranhas, aqui tá forte. Ele não se enverga, ele ficou forte. Quem é esse meu amado? Israel. O povo autossuficiente. Fica achando que ele pode mandar em Deus. Ele diz aqui, ó, engordou-se, deu coices. Uma expressão animalesca. Mas o cavalo gordo, o boi gordo, costuma dar uma reação de animal. E isto que para o povo de Deus no seu cântico, que iria chegar na terra e iria se tornar dependente de Deus. Incredulidade que nos faz autônomos. Risco que corre o camarada que chega a uma posição que ele acha que a sua vida pode ser tocada por conta própria. Enquanto nós somos criancinhas, nós somos dependentes. Os nossos pais nos carregam no colo. Quando nós vamos ficando maiorzinhos, nós vamos criando tutano, e aí carregamos o cabresto nas costas e vamos embora por conta própria. O povo de Deus tem uma tendência, com o passar do tempo, se tornar autossuficiente. Deus entra apenas como um coadjuvante, como alguém que pode nos ajudar. Nós até usamos que Deus te ajude, meu irmão. Uma expressão absolutamente imprópria.
Deus te ajude significa que você é o artista principal e ele é o coadjuvante. Hoje nós estamos vivendo num momento histórico em que as orações são mais uma forma de ensinar Deus ser Deus. O Senhor faz isto, o Senhor faz aquilo, nós estamos aqui com os nossos projetos e o Senhor vai direcionando as coisas e nós vamos tocando a nossa vida. Eu ouvi um pregador dizer há uns anos atrás, se o Espírito Santo fosse tirado das nossas igrejas, nós nem notaríamos que ele tinha sido tirado. Porque os nossos talentos, a nossa capacidade, a nossa estrutura funciona muito bem. E eu posso até afiançar que a maior parte das igrejas nem sabe que o Espírito Santo existe, como a igreja de Éfeso não sabia. Quando Paulo chegou à igreja de Éfeso, vamos dar uma olhada no capítulo 19 de Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Era uma igreja, mas eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. O pastor daquela igreja, o organizador daquela igreja, tinha sido Apolo. E Apolo não sabia nada sobre o Espírito Santo. Depois você leia capítulo 18 com mais atenção e vai ver que Áquila e Priscila tiveram que sentar com ele e falar com mais precisão a respeito do Evangelho, porque ele não sabia de determinados detalhes importantes, sem os quais não existe a verdadeira vida espiritual. Creio, irmãos, que aquelas 7 igrejas da Ásia foram colocadas dentro de uma ordem, dentro da revelação de Deus, na história da igreja. As 7 igrejas, elas estão falando dos degraus evolutivos da história. Éfeso é a primeira igreja, ou é a igreja do tempo dos apóstolos. Esmirna é a igreja da perseguição. Pérgamo é a igreja do casamento entre o Estado e a igreja constantiniana. Foi quando Constantino juntou a igreja com o Estado, formando uma organização que deu em seguida Tiatira, a igreja católica, e Sardes, o protestantismo,
e Filadélfia, a igreja do avivamento, e Laodiceia, a nossa igreja, os nossos tempos. As igrejas, elas são tipológicas da filosofia da história, do caminhar do Espírito no meio do seu povo. O que aconteceu com Laodiceia? É uma igreja que não tem falta de nada. É uma igreja gorda. É uma igreja que dispensou Deus. É uma igreja que diz, de nada tenho falta. Mas onde Jesus está? Nesta igreja. Do lado de fora, batendo, querendo entrar. É uma igreja, é uma igreja. É uma reunião de gente, é uma reunião de gente, mas se tornou gordo. Se tornou autossuficiente. A gente não precisa mais recorrer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nós recorremos agora aos livros, aos computadores, ao conhecimento, aos talentos. Vamos fazer logo uma diferença entre talento e dom. Talento é aquilo que você nasce com ele e que faz parte da sua estrutura humana, capacidades que podem ser desenvolvidas. Nós temos um irmão que ainda há pouco estava tocando o piano. Isto é um talento. Isso foi desenvolvido. A pessoa nasce com talentos mais diferentes possíveis. O conhecimento, nós nascemos totalmente ignorantes, mas potencialmente nós somos grande capacidade de nos atualizar. Essas são duas categorias utilizada, potência e atualização. Uma semente é uma árvore em potência, mas em atualização, zero. Aí você planta e daqui a pouco ela se torna uma árvore atualizada, que se torna uma potência para outras árvores através de outras sementes. Mas todos nós nascemos ignorantes, e vamos para a escola, e vamos para o trabalho, e desenvolvemos os nossos talentos. Mas além dos talentos naturais, nós temos outros poderes, que são os poderes parapsicológicos, como telepatia, clarevidência, hiperestesia, que são poderes que Deus encapsulou e que podem ser desenvolvidos por certas técnicas, e você acaba tendo a força de He-Man. Você tira a espada da força kundalínica ou da força da serpente, que são os 7 chakras que estão aqui, e põe lá no castelo de Grayskull, e você diz, eu tenho a força. E você vira um feiticeiro. Feitiçaria não é obra do diabo. Feitiçaria é obra da carne. É obra do homem. Todas essas coisas que normalmente são feitas hoje no meio religioso, católico, protestante, budista, evangélico, confucionista, todas essas obras curadoras, a sua grande maioria, 90%, é feito com os poderes teosóficos, com os poderes de Grayskull. Não tem nada a ver do poder do Espírito Santo. É o homem realizando pelo próprio homem.
e buscando a glória e o dinheiro e a fama para si. E o Senhor diz, engordou-se, ficou nédio, deu coices e abandonou o Senhor. Laodiceia é o tipo da igreja que se basta. De nada tenho falta. Mas só que é uma igreja que é pobre, é uma igreja cega e nua. É uma igreja que não tem riquezas. Ele disse, você não tem ouro. Ouro na Bíblia é tipologia de Deus. Cadê Deus? Não está lá. Onde está o Senhor? Não está. Não faz parte da igreja. O que faz parte é o homem, com as suas capacidades. Nós não precisamos de Deus. Outro dia nós estávamos numa reunião lá da nossa liderança e os irmãos, vamos orar. E começaram então a fazer uma oração, nós orando. Deus aprova os nossos planos. Tive que parar e dizer, meus irmãos, vamos parar tudo e ficar quieto. Nós já estamos o plano de voo aqui e Deus tem que aprovar o nosso plano de voo. Vamos parar com esse negócio aqui, vamos buscar o Senhor para ver se é isso que Ele quer. Isso aqui chama-se humanismo. Isso aqui é a gordura da igreja moderna. É uma igreja que não tem falta, mas não tem ouro. Ela não tem visão, ela é míope. Ele diz, é preciso botar colírio nos olhos, para poder enxergar as coisas de Deus. É preciso comprar roupa branca, ou seja, a justiça de Cristo. E hoje eu só quero mexer ligeiramente nesse aspecto. A justiça de Cristo. Não dá tempo para a gente tocar em todos esses pontos, mas eu queria só um pouquinho. O que é o ser humano? Qual foi o problema de Jó? Por que Jó sofreu? Por que Deus teve que chamar Satanás para prestar um serviço importante na vida de Jó? Durante muitos anos eu fiquei do lado de Jó contra Deus, achando que Deus foi perverso em pegar um homem como Jó, temente. Vamos dar uma lida no livro de Jó rapidinho. Vamos começar com o capítulo 1, versículo 8. Diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Olha, que coisa mais interessante. Perguntou o Senhor a Satanás. O Senhor precisa saber alguma coisa? Esse texto, ele está falando de alguma coisa mais do que... Se entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, por que Ele tem que perguntar a Satanás? Observaste o meu servo Jó? Mas Jó era servo. Era servo de Deus. Era servo de Deus. E há muitos servos de Deus na Bíblia que são interessantes. Nabucodonosor era servo de Deus. Ciro era servo de Deus. Dario era servo de Deus. Os discípulos eram servos de Deus e ele chegou no final dizendo, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu quero chamar vocês de amigos.
E tinha coisas a observar. Ele era um servo de Deus? Era. Satanás também é servo de Deus. E um belo servo. Sabe por quê? Porque Satanás é obediente. Quando a Bíblia diz assim, resisti ao diabo, falando para os filhos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz assim, não resistais ao homem perverso. Quem é mais obediente? O diabo ou o homem perverso? Você pode resistir ao diabo e ele foge. Mas não resista a determinadas pessoas dentro da igreja, porque ele lhe pega no pescoço. Está dentro da igreja. Ele não está fora da igreja, não. Sabe por quê? Porque os filhos do diabo estão também dentro da igreja. Como isso? Como assim? Pois é, veio o cidadão e plantou o trigo no campo. Veio o inimigo e plantou o joio no mesmo terreno. E o joio e o trigo crescem juntos. E eu não sei fazer a diferença entre um e outro. Até o tempo da colheita. Mas de vez em quando eu chego numa igreja nova, assim como eu estou chegando, eu dou umas pancadas. E eu logo vou descobrir o joio e o trigo. Sabe por quê? Aquele que ficar bem zangado, irritado e nervoso, já mostra a sua natureza. É cobra. É filho de cobra. E aquele que ficar humilhado é minhocuçu. Pode pegar e jogar para pescar, que vai servir. Zangou? Pronto. Agora eu já dei uma técnica, muita gente não vai mostrar que está zangado. Vai ficar aí até achando bonzinho, vai ficar muito bom. Mas que vai lá no fundo corroer, vai. Que vai ficar bravo, vai. Não é difícil diagnosticar. Agora, os filhos do diabo estão aí, no meio dos filhos de Deus. Comem juntos, cantam juntos, servem juntos. Judas foi filho do diabo, era o filho da perdição, andava com Jesus. Na igreja primitiva teve muitos deles. E Satanás é um servo muito obediente a Deus. E quando Deus viu Jó, que era um servo dele, muito bom, que ele, a Bíblia diz que ele era um servo, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E não era suficiente para entrar no reino de Deus? Não. Sabe por quê? Porque só se entra no reino de Deus pela fé na suficiência de Cristo. Cuidado quando você lê a Bíblia. Jó nem passar no livro, no capítulo dos homens da fé, ele passa. Por ser o livro mais antigo da Bíblia, ele deveria ter entrado nos heróis da fé. Mas ele não entrou. Por que ele não entrou nos heróis da fé? Entrou Abel, entrou Enoque, entrou Noé, entrou Abraão, entrou Isaac, entrou o bandido do Jacó, mas não entrou Jó. Por que Jó não entrou? Porque Jó tinha um problema. Ele se vestia com a sua própria justiça. Ele era um homem justo, mas não com a justiça de Deus. A justiça que ele vestia era dele mesmo. Deus disse assim: Satanás, eu preciso de você. Eu preciso que você faça um serviço aqui com esse homem, porque eu preciso salvar esse homem.
Ele é cheio de si mesmo. Ele é muito forte. Ele é muito gordo. E Satanás prestou um bom serviço nesse processo. E Deus disse: você vai mexer em tudo, você só não pode mexer na vida, porque eu preciso salvar a vida. Você vai mexer na família, vai mexer nos negócios, vai mexer em tudo. Vai mexer na carne. Você só não pode tocar na vida, porque esta é minha e eu vou salvar essa vida. E Jó, então, foi tratado por Deus. Foi um tratamento extraordinário. E você vai lendo, a partir do capítulo 3, ele entra em desespero e começa a sofrer. E aí no capítulo 4 aparecem 3 amigos da onça. Porque se você quiser mexer com um justo, bote um outro mais justo do que ele para provocar. Elifaz, Bildade e Zofar eram 3 impertinentes, provocadores. Olha, Jó, você está sofrendo porque você pecou. O problema de Jó não era pecado, o problema de Jó era a justiça própria. Você está sofrendo porque você deixou Deus. O problema não era este, o problema dele é que ele não tinha a roupa certa. A justiça de Cristo. Quando você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver que aquela roupa branca nada mais é do que a justiça de Cristo a nós colocadas. Vamos dar umas olhadinhas em Jó. O Jó passou do capítulo 4 até o capítulo 32, ele passou o tempo todo se justificando das acusações que lhe foram feitas. Os amigos acusavam um capítulo e ele defendia 2. O amigo acusava ele defendia 2. Tornavam a acusar ele defendia 2. São 3 rodadas de acusações e defesas. Até que o último, Zofar, resolveu não acusar mais porque viu que era assunto perdido. Porque Jó disse: eu sou mais adiantado do que Deus. Mas vamos para o capítulo 27, versículo 6. Isso é já lá no final das suas defesas. Ele diz assim: o Bildade, no capítulo 25, faz uma justificativa diante de Deus de que Jó estava periclitando. Aí ele gasta o 26 e o 27 nessa sua defesa. Quando ele chega aqui no versículo 6, ele diz assim: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A que ele se apegava? A sua própria justiça. A minha justiça me apegarei. Se eu fizer uma acusação a você e você se defender, você não está justificado por Deus. Você ainda vive de sua própria justiça. Se eu fizer uma acusação a você e você explicar e sair de cena, explicar é o diferente de se justificar.
Você pode explicar. Você só não pode se justificar. Paulo chegou e diz assim: nem eu me justifico, porque quem me justifica é o Senhor. Sai de cena, vai embora e não se justifica. Você está debaixo da justiça de Cristo, que toma conta da sua vida. Você não precisa de justificação perante os homens. Nenhum homem vai sentar no tribunal para lhe julgar. Você não vai comparecer perante homens, você vai comparecer perante Deus. E quem justifica você? É Cristo. Se é Cristo, você não precisa se preocupar com isso. Então ele disse: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Vamos para o capítulo 32. Quando cessam os acusadores e aparece Eliú. Eliú é o último amigo de Jó a aparecer. Eliú é um tipo do Espírito Santo. E ele tem que descer Jó lá de cima até o nível mais embaixo. Então, cessaram aqueles 3 homens de repreender a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Presta atenção no que está escrito na Bíblia. Aqueles homens pararam de acusar Jó, porque Jó se tinha por justo aos seus próprios olhos. Eu sou justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este, como é que diz a sua versão? Pretendia ser mais justo do que Deus. Deus é justo? É, mas eu sou mais. Pronto. Você sabe como é que se chama isto, essa roupa, na Bíblia? Trapos de imundícia. Justiça própria. Isaías, não precisa depois, só você vai procurar depois, 64:6, ele diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Sabe o que é isso no original grego, hebraico? Sabe o que é? Panos podres de menstruação. A mulher da época não tinha o que, felizmente, as modernas têm. Absorventes descartáveis. Que recebe e são jogados fora. As mulheres no tempo de Israel, e pense bem, uma mulher no deserto, onde não havia água. 3 dias menstruadas com o mesmo pano. Por isso que ela era impura, ninguém podia tocar nela. Cheirava mal. É a isto que a Bíblia chama a nossa justiça. Ela não está chamando que a nossa justiça é um sangue vivo. Ela está dizendo que a nossa justiça é sangue podre. É sangue fétido. Quem se justifica provoca divisão, separação, problemas nas famílias, nos relacionamentos, briga por causa da sua própria justiça. É a nossa justiça que gera questões e problemas relacionais. Quando um não quer, 2 não brigam, já diz o provérbio antigo. E por que briga? Por causa de justiça própria. Por que lá em casa de vez em quando tem um arranca-rabo entre
entre minha esposa e eu. Porque ela diz uma coisa e eu defendo. Pronto. Se ela disser eu ficar calado, não tem problema. Se eu disser ela ficar calada, não tem problema. Se ela não se defender, não tem problema. Se eu não me defender, não tem problema. Mas por que tem problema? Porque nós queremos ter sempre razões. E por que a igreja é um lugar de problemas, de confusões, de questões de poder? Eu quero dar tal cargo. Quem foi que disse que igreja tem lugar de cargo? Tem lugar de carga. Levai as cargas uns dos outros. Foi isso que a Bíblia disse. Que negócio de cargo é esse? Onde é que vocês viram isso na Bíblia? Cargo é coisa de humano. É coisa de justiça própria. De grandeza. É até que hora, pastor? Até amanhecer o dia? Eu tenho que acabar logo. Agora, o Jó, o Eliú disse, ele ficou irritado, ele se irou. Por quê? Porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. No capítulo 3, os versos 9 e 10, diz Jó: estou limpo, sem transgressão. Eu sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. 33, eu disse o quê? 33, desculpa, é a velhice. Então vamos ler outra vez. 33, 9 e 10. Estou limpo, sem transgressão. Eu sou puro, ou puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Jó tinha, não é Jotão, era muita presunção. Não tenho iniquidade, sou justo, sou puro. Quer ver mais um pouquinho? 34, verso 5. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é que pode dizer que não tem pecado? Jó. Pastor Glênio, o senhor está contra Jó? Não. Jó foi um homem extraordinário, mas precisava ser salvo. Um homem que se engordou. Nós temos que ler Bíblia e ver o que a Bíblia diz e não o que os pregadores dizem. E o que a Bíblia diz é que Jó era um homem arrogante, de justiça própria. Mas Deus amava Jó. E Deus precisava salvar Jó. Eliú agora procura tirar Jó lá do mais alto onde ele havia chegado. Ele chegou a dizer assim: eu vou marcar um lugar contigo, com Deus. Vou sentar de um lado, o senhor vai sentar do outro, eu vou lhe fazer algumas perguntas e o senhor vai me responder.
Eu tenho visto muitos irmãos que dizem, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Deus por quê. Deixa de ser arrogante, cara. Baixa o facho. Ele é soberano. Que presbiterianos são esses que não creem mais na soberania de Deus? Os batistas, quando apareceram na história, 90% dos batistas eram calvinistas e 10% eram arminianos. Hoje são 10% calvinistas e 90% arminianos. E eu estou vendo os presbiterianos também virando arminianos. E achando que podem dar ordem a Deus. E se Deus quiser que você viva de cabeça para baixo a vida toda? Quem é você para dizer para Ele, eu não quero? Então Jó precisava ser desconstruído. E Eliú levou um tempo para chamar Jó, disse assim, vem para cá. E quando Jó chegou ao ponto, Deus apareceu no redemoinho, lá no alto, e disse, levanta a cabeça. E me responde, faz uma sabatina de 70 perguntas. Sabe quanto Jó tirou na sabatina? 0. Quando você tira 0, você é aprovado. No reino de Deus, se você tirar 1, você está reprovado. Se você tirar 10, você está reprovado. Quando você não é nada e quando você não sabe nada, você vai depender tudo dele. E aí você vai ser aprovado pela obra de Cristo. É coisa diferente. Jó chegou, tirou 0. Quando ele tirou 0, ele botou a mão na boca e disse, falei demais. Eu falei do que eu não sabia. E aí ele disse, eu me abomino. Vamos ler, vamos ver onde ele está se abominando. Porque é só no final que ele se abomina. Capítulo 40. A última coisa, o versículo 1 do capítulo 40, disse mais Javé a Jó, o Senhor a Jó. Esse Javé está sempre se referindo a Jesus, o eu sou, do Novo Testamento. O eu sou. Acaso quem usa de censuras condenará, contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim o argue, a Deus que responda. Então Jó respondeu a Javé e disse, sou. Começou a obra. Sou indigno. Todo tempo eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Eu não passei eu não dei metade dos textos que a Bíblia fala onde Jó diz que ele era justo. Eu só peguei a parte finalzinha. E agora ele diz, sou indigno. Sou indigno. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém não prosseguirei. E aí, capítulo 2, capítulo 42, verso 1, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei, agora ele sabe, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei
que tudo podes. Quando você sabe que Deus tudo pode, aí você pode se arrepender. 4. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Isso ele está falando com Deus, que ele tinha dito para Deus fazer. Eu te conhecia só de escola dominical. Eu te conhecia de ouvir falar, de ouvir dizer. Mas agora não. Nós tivemos um encontro tete a tete. Nós nos encontramos. Por isso, o quê? Me abomino. No pó e na cinza. De que Jó se abominou? A outra versão diz, eu me arrependo. De que Jó se arrependeu? Eu não estou escutando, eu sou meio surdo. Fala mais alto que... Veja o texto diz. Eu me abomino. De que ele se abominou? Dele mesmo. Não foi do que ele fez de errado, que ele nunca fez nada de errado. Ele simplesmente abominou dele. Ele não cria certo. Ele não dependia da roupa, da justiça de Deus. É a mesma coisa que acontece na igreja de Laodiceia. Não tem roupa certa. Qual é a roupa? É a justiça. De quem é a justiça que pode me cobrir? É a justiça de Cristo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus Cristo foi ali na cruz, ele precisava morrer? Hein? Ele tinha pecados? Se ele não tinha pecados, ele não podia morrer. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas como é que Jesus, um homem sem pecado, vai morrer? E eu termino contando uma historinha para ajudar a gravar. Eu fui visitar uma senhora lá em Londrina, há uns anos atrás, Dona Cidinha. Dona Cidinha estava com depressão profunda. E a filha me pediu para fazer uma visita e eu cheguei lá, Dona Cidinha estava sentada numa cadeira de balanço. A Dindinha, a empregada de séculos e séculos dentro da família, fazia mais de 40 anos que ela era empregada naquela família, a Dindinha me leva lá no lugar onde estava a Dona Cidinha sentada numa cadeira de balanço. Boa tarde, Dona Cidinha. Dona Cidinha, a Dindinha disse, esse aqui é o pastor Glênio que veio fazer uma visita à senhora. Foi a Maria, filha dela, que mandou, que pediu para ele vir aqui visitar a senhora. Boa tarde, Dona Cidinha. Como vai a senhora? A senhora vai bem, Dona Cidinha? Naquele tempo não tinha telefone celular. Disse, Dindinha, tem um telefone aqui? Tem.
Liguei para a secretária, desmarca todo mundo lá da igreja que eu tinha que falar, que hoje eu tenho um ministério aqui com uma muda. Aí eu disse para a Dindinha, Dindinha, você tem uma outra cadeira de balanço? Ela disse, tem, bota aqui em frente. Arranja lá um. Aí fui lá com ela, peguei ela de um lado do outro, botamos a cadeira em frente. Aí Dona Cizinha fazia assim, eu fazia assim. Ela fazia assim, eu fazia assim. Aí fiquei lá, sentado na frente da Dona Cidinha, ela balançando para cima e para baixo, e eu para baixo e para cima. Aí passaram-se 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora e tanto. Aí ela se levantou, foi até o quarto, ficou lá uns 5 minutos, e eu sentado. Ela me traz um crucifixo de prata, mais ou menos uns 80 centímetros de comprimento. Uma coisa pesada, prata. Chegou, eu estou sentado, ela me põe o crucifixo em cima do meu colo. Atenção, pastor Glênio veio para fazer uma visita à senhora. A filha tinha mandado. Eu sou católica. O que esse cara está fazendo aqui? Deixa eu mostrar para ele quem eu sou. Eu não estou querendo conversa. Colocou o crucifixo em cima do meu colo. Ele pesava bem uns 3 quilos ou mais de prata pura. Prata. Eu segurei o crucifixo e fiquei olhando. Olhei. E ela sentou. Eu digo, Dona Cidinha, mas que crucifixo, que obra de arte linda. Aí a primeira palavra dela, o senhor gostou? Eu disse, eu achei muito bonita, é maravilhosa essa obra de arte. Então a segunda palavra dela, foi meu pai que trouxe para minha mãe. Ele trouxe de Roma em 1915, na época da Primeira Guerra. Ele foi benzido na cripta de Santa Mônica pelo Papa Benedito XIV. Dona Cidinha, mas que coisa mais linda. Mas erro aqui. Erro? Digo, é. Onde é que tem erro? Na cabeça. E o que é que tem com a cabeça? Essa cabeça não está certa. Vamos imaginar aqui, Dona Cidinha. Eu saio com seu filho e mato uma pessoa. A polícia nos chega e prende seu filho como o assassino. E seu filho vai para a cadeia e eu fico solto. Que injusto! Meu filho fica preso e você que é o assassino? E ela ficou irritada. Eu disse, escuta uma coisa, quem é que devia ir para aquela cruz? Jesus que não tinha pecado ou a senhora e eu que temos pecado? Você. Pois é. Eu é que tenho que ir para a cruz. Eu é que precisava ir para a cruz. E a senhora também. Sabe por que a senhora também? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A senhora é uma pecadora igual a mim. Só porque eu matei o cara, eu sou pior do que o que não matou? Não. Nós temos a mesma natureza de pecado.
rebeldia, orgulho, vaidade. Dona Cidinha, nós precisávamos morrer. Mas Jesus fez esse benefício em nosso favor. Ele morreu por nós. Mas ele não só morreu por nós, ele nos incluiu na morte dele. Aquela morte não era dele só, não. Aliás, aquela morte não era dele, aquela morte era minha. E ele só morreu por causa dos meus pecados que foram colocados sobre ele. E eu fui colocado no corpo de Jesus para morrer juntamente com ele. A minha Bíblia diz isso. Ela disse, está escrito isso na Bíblia? Eu digo, tá, sim, senhora. Ela disse, então eu vou pegar a minha. Eu digo, faz favor. E ela foi lá e trouxe uma Bíblia Barça, daquela desse tamanho assim. E nós ficamos lá uns 40 minutos folheando Bíblia, mostrando que Cristo, quando foi levantado da terra, lá na cruz, ele nos atraiu no corpo dele. Ele se emprenhou de nós. Ele nos colocou dentro do corpo dele. E eu fiz até uma pergunta para ela. Dona Cidinha, quando se mata uma mulher grávida, quantas pessoas se matam? Ela disse, 2. Digo, não, senhora. Como não 2? Pois ela está grávida. Eu digo, se ela estiver grávida de 2, você marca 3. E se ela estiver grávida de 4, você mata 5. Sabe de quantas pessoas Jesus ficou grávido lá na cruz? Quando ele atraiu a todos? Todos. Se ele atraiu a todos, ele atraiu a senhora também. A senhora estava naquela cruz com ele. Mas eu não tinha nascido. Você não tinha nascido, mas faz parte da humanidade e ele atraiu a humanidade. Se a senhora tivesse nascido na família dos cavalos, a senhora não tinha ido. Porque ele não atraiu o cavalo, ele atraiu homens. E a senhora morreu com ele. E ela virou e disse, por que nunca me contaram isto? Eu digo, eu também não sabia disso, dona Cidinha. Até os 30 anos eu estava dentro da igreja, eu era um religioso, mas eu não tinha a experiência do descanso da obra de Cristo. Eu era um justo com a minha própria justiça, e a minha justiça me cansava. Mas dona Cidinha, Cristo morreu a minha morte, morreu a sua morte. Por isso que eu disse que a cabeça está errada. Sabe o que fosse... Se esse crucifixo fosse meu, eu ia amanhã, num ourives, mandava cortar essa cabeça, mandava fazer uma cabeça minha e pregava aqui nesse negócio, ia botar lá. Toda vez que eu olhasse para aquela cruz, eu ia dizer assim, quem estava naquela cruz era eu. E ela disse, é verdade, porque a Bíblia diz. Olha que coisa mais santa. É verdade, porque a Bíblia diz. Eu disse, a senhora crê, dona Cidinha? Ela disse, se a Bíblia diz, eu creio. Eu digo, então, dona Cidinha, está aí o seu assunto, nós podemos agora ir embora. A senhora faz favor, eu só queria um cafezinho agora. E ela disse, Dindinha, vem cá, Dindinha, faz um café e um beiju. Porque eles eram nordestinos, família muito rica. Aí Dindinha foi fazer um beiju, aquele tapioca, e eu fui comer a tapioca com ela, e enquanto isso ela virou para mim e disse assim, Glênio, eu nunca mais vou pisar na minha igreja. Eu digo, tá bom, mas também não vou na sua. Eu digo, faz muito bem, sabe por quê? Porque eu não tenho igreja. E a senhora também não tem igreja. O único que tem igreja é Jesus. Ele disse, a minha igreja e a igreja de Jesus não tem placa. A igreja de Jesus tem, onde 2 ou 3 reunirem em meu nome, aí eu estou no meio dela. Dona Cidinha morreu salva. Ela não foi mesmo lá na igreja onde nós nos reunimos, não. Nunca foi lá. Mas de vez em quando eu ia lá. E ela estava certa. Ela dizia, eu estou crucificado. Eu não mandei botar a cabeça de Cristo, não, porque eu fiquei com pena do que meu pai fez. Eu digo, você pena de coisa bobagem. Eu mandava tirar, ainda mandava botar de ouro para mostrar que era a natureza de Deus que estava dentro de você. Ouro refinado. Ouro é Deus. Você tem agora a natureza de Cristo vivendo em você, Cidinha. E você não tem mais justiça própria, você tem a roupa de Jesus, ou seja, a roupa branca.
Você não precisa se justificar. Foi até o finzinho da vida, ela já estava com 80 e tantos anos, ficou boa da depressão, porque normalmente depressão é uma mimite aguda. O que é mimite aguda? É inflamação de mim mesmo. A gente fica, ai, coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim. Mas quando mim morre, Jesus vive. E onde Jesus vive, a coisa se torna muito mais fácil. Você foi apenas dormir um soninho, uma soneca, enquanto tocar a última trombeta. E na hora que tocar a última trombeta, aqueles que dormiram em Cristo, acordam e vão com Ele para a glória. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, o diabo foi vencido, e pela graça de Cristo, nós estamos no processo da vitória sobre a carne. Isso é bom ou não é? Mas não tente se justificar, não. Meu reverendo, louvado seja o Senhor. Sabe, Paulo foi até o terceiro céu, não foi? Paulo era um homem especial. Quando voltou de lá, voltou gordo. Ouviu coisas inefáveis que não eram lícitas de serem contadas aos homens. Ficou meio vaidoso. Aí Deus disse: vai, Satanás, faz um serviço do Paulo, ponha um espinho na carne. Pôs um espinho na carne dele. Quem mandou botar aquele espinho na carne foi Deus. O espinho era de Satanás, mas o promotor foi o Senhor. Por que você está dizendo isso? É para que não me exaltasse. A coisa que mais Satanás quer é que você se exalte. A coisa que menos Deus quer é que você se exalte. E que você viva na dependência da exaltação dele. Aí ele botou o espinho na carne dele ali e ficou. E ele disse: eu orei ao Senhor 3 vezes para que tirasse de mim aquele espinho. E o Senhor disse: não, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa, sabe aonde é? Na fraqueza. Aqui estava doendo. Eu estou enfiando aqui com força. Ele não está respondendo não, mas está sentindo. Estou enfiando aqui, ó. Está lá. Aí o Paulo disse: olha, eu dou mais graças a Deus pelas minhas fraquezas, pelas coisas que eu passo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte.